Bíblia nos ensina que os decretos de Deus são poderosos, mas são fundamentais na vida do ser humano. Esse é o estudo de número 763 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo e que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre os decretos de Deus logo após a nossa vinheta. Entendermos os decretos de Deus nos mostra que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é soberano sobre tudo e sobre todos. Vamos ao nosso tema, os decretos de Deus. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 2, verso 7, que diz: proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Os decretos de Deus são os propósitos de Deus, a determinação de Deus, o desígnio, são os planos de Deus. O nosso texto base fala de um salmo messiânico, que é o salmo de número 2, salmo de Davi, e nos mostra que o decreto de Deus a respeito de Jesus Cristo, o Filho unigênito do nosso Deus Todo-Poderoso, deveria ser reconhecido, conhecido, respeitado e visto como o único Filho do Deus vivo. Deus, ele mostrou o eterno propósito que fez em Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, verso 11, Paulo nos mostra, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina o propósito de Deus através do Filho unigênito dele, através de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1. O verso 9 e o verso 10 diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Deus, ele teve um decreto, um propósito através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é reconhecido como Filho do Deus Altíssimo, até pelos demônios, como nós vemos na passagem do endemoniado gadareno, que ao ver Jesus, aqueles demônios suplicaram para Jesus os mandar irem para os porcos. Marcos capítulo 5, verso 6 e verso 7. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos pés de Jesus e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Até os demônios reconheciam que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Jó, ele reconhece que os decretos de Deus não podem ser impedidos de se cumprirem. Vamos conferir? Jó capítulo 42, verso 2, olha que tremendo. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Realmente, Jó, quando ele reconhece que todo o poder tem o Deus Todo-Poderoso, que nada pode impedir os propósitos de Deus de se cumprirem, ele está nos ensinando que o Todo-Poderoso é soberano. E Jó reconhece que Deus, além de Todo-Poderoso, ele faz aquilo que ele deseja. Jó capítulo 23, verso 13, contudo, ele é o Todo-Poderoso, quem lhe poderá fazer qualquer oposição? Ele faz o que decide fazer e realiza quando deseja. Deus, ele tem o tempo dele, Deus, ele tem a forma dele, mas Deus, quando ele determina algo, quando ele tem um propósito em algo, pode ter certeza, nada e nem ninguém impede Deus de realizar. O profeta Isaías, ele mostra que Deus realiza aquilo que ele projeta. Isaías capítulo 14, verso 24, Yahvé dos exércitos
propósitos jurou, declarando em verdade: tudo quanto projetei se cumprirá, aquilo que decidi se realizará. Nada e nem ninguém impede os propósitos de Deus em se cumprirem, mas o salmista também reconhece que Deus faz o que ele deseja. Salmo 115, verso 3, olha que tremendo esse versículo. Nosso Deus está nos céus. Tudo que deseja, Ele tem o poder de realizar. É importante você entender que o teu Deus, que o nosso Deus, que o Todo-Poderoso, tudo que Ele deseja, Ele realiza. E Jó também reconheceu que Deus, Ele cumpre o que Ele decide. Deus, Ele cumpre os planos dEle, os desígnios dEle, os propósitos dEle. Os decretos de Deus são decretos eternos. Jó capítulo 23, verso 14. Sendo assim, ele cumprirá o que está decidido a meu respeito e todos os demais planos que tem consigo. Já parou para pensar? Deus, ele cumpre. Deus, ele é fiel. Deus, o que ele decide fazer, ele faz, e o que ele quer fazer, ninguém impedirá, porque agindo Deus, ninguém impedirá. E o profeta Isaías, ele nos ensina que Deus realizará o que agrada a ele. Isaías capítulo 46, verso 10 diz: desde o princípio anunciei o futuro. Olha o decreto de Deus, desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecerá, eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Como é bom você ter a certeza que você é alguém que agrada ao Senhor, é alguém que está vivendo sob a proteção do Todo-Poderoso. Certa vez o rei Nabucodonosor, ele foi avisado pelo próprio Deus em sonho sobre um decreto que Deus havia determinado a respeito dele, e esse rei Nabucodonosor era soberbo, e Deus mostraria para Nabucodonosor que ele abate, mas ele também exalta, e que o exaltado Deus pode abater. Daniel capítulo 4, verso 24 e verso 25 diz assim: esta é a interpretação, ó rei. Nabucodonosor teve um sonho, e aí Daniel foi interpretar para o rei Nabucodonosor. Aí vamos voltar ao versículo. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O Senhor é maravilhoso. Olha que Deus tremendo. Deus avisou antes que ele realizasse. Deus deu a interpretação do sonho para Daniel, e Daniel pediu para o rei Nabucodonosor tomar cuidado, não ser soberbo, mas ele não obedeceu. E o decreto se cumpriu. Eram 7 anos que o rei Nabucodonosor ficaria comendo como os animais do campo, e 7 anos o rei ficou dessa maneira. Sabe o que aconteceu? Nabucodonosor teve que entender que os propósitos de Deus são superiores aos propósitos do homem. Daniel capítulo 4, verso 35, todos os povos da terra são como nada diante dele. O próprio Nabucodonosor chegou a essa conclusão. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, porque ages assim? E quantos homens nós vemos nos dias de hoje querendo que Deus dê a eles satisfação do porquê está agindo da forma
que Deus está agindo. O nosso Deus, ele é soberano. E o rei Nabucodonosor, após os 7 anos, ele concluiu. E ele fala assim: Deus age como lhe apraz. Olha, ninguém é capaz de opor à vontade ou questionar ao próprio Deus. Muito importante a conclusão que Nabucodonosor teve, e nós devemos estar atentos a isso. O rei Salomão, ele também ensina que os decretos de Deus são superiores aos do homem. Provérbios capítulo 19, verso 21, o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor, porque Deus é soberano, porque Deus é poderoso, porque Deus é Deus. Independente do homem querer que Deus seja Deus, independente do homem concordar que Deus é Deus, Deus é Deus. Tem outra versão desse versículo que fala assim, olha, muitos são os planos do coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá realmente. Nós podemos fazer planos, nós podemos ter sonhos, mas nunca podemos nos esquecer que o que vai acontecer é o Senhor Todo-Poderoso que vai fazer acontecer. Os desígnios do Senhor que vão prevalecer. E o profeta Samuel, ele ensinou, sabe a quem? Ao rei Saul, que os decretos de Deus são imutáveis, ou seja, os decretos de Deus não mudam. 1 Samuel capítulo 15, verso 28 e verso 29. E Samuel concluiu: eis que hoje Yahvé arrancou de ti o reinado de Israel e já o entregou a um teu próximo, que é melhor do que tu, aquele que é a glória de Israel, não falta com a verdade, nem muda seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Deus, ele não mente, Deus, ele é imutável, e os propósitos de Deus, a gente tem que entender que não mudam. Nós vemos também que os decretos de Deus, além de imutáveis, eles são eternos. Salmo 33, verso 11 nos ensina: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações. O que Deus determina, determinado está. A palavra de Deus, ela é poderosa para cumprir os decretos do Senhor. Eu gosto muito quando a Bíblia fala que as palavras do Senhor são como marretas que esmiuça a rocha. Agora Isaías, capítulo 55, verso 11, diz: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Olha o que o Senhor está falando, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. Por isso que nós temos que aprender a confiar plenamente no Deus Todo-Poderoso, porque a palavra de Deus é poderosa para cumprir aquilo que Deus determinou, que Deus colocou a nosso respeito. Os decretos de Deus não foram feitos por ele por capricho, não, mas foram feitos por ele com sabedoria. Salmo 104, verso 24 diz: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas que fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Nós vemos a triunidade de Deus, a concordância de Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, todos eles agem em harmonia. Deus não é Deus de capricho, Deus é Deus verdadeiro. E o Senhor muitas vezes revelou o decreto dele aos homens de Deus. E sabe qual foi a atitude dos homens de Deus que a Bíblia nos mostra? Que eles foram orar ao Senhor a respeito do que Deus havia revelado. Daniel capítulo 9, o verso 2 e o verso 3 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel,
entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Quando Daniel ele compreendeu que o decreto de Deus acerca da desolação de Jerusalém, acerca do cativeiro do povo de Israel seria de 70 anos, Daniel foi se humilhar diante de Deus. Ele orou, ele suplicou, ele jejuou, ele se humilhou diante de Deus. O povo de Israel realmente ficaram 70 anos no cativeiro babilônico onde Daniel estava, mas Daniel, ele não deixou de orar, não, ele orou ao Senhor. Deus, ele usa quem ele quer para cumprir os decretos dele. Ele usou Ciro, o rei da Pérsia, para cumprir o retorno do povo de Israel para Jerusalém. Havia se cumprido 70 anos, então Deus usou o rei Ciro para que a palavra dele se cumprisse. Isaías capítulo 44, verso 28, que digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. Imagina quando o povo de Israel voltaram para Jerusalém, Deus já havia determinado e Jerusalém foi edificada e o templo foi fundado. Mas também Deus decretou o tempo de vida limite do ser humano. Jó capítulo 14, verso 5 nos ensina: tu já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver? O tempo de vida de cada pessoa já está decidido e não há ninguém que possa mudar isso. Tem outra versão que fala, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, tu lhes puseste limites e ele não poderá passar além deles. É interessante nós pararmos para pensar. O nosso Deus é Deus de decretos. Os decretos de Deus são eternos, são imutáveis. Os decretos de Deus se cumprem. A palavra de Deus é poderosa para fazer cumprir o que Deus determinou. E o cumprimento dos decretos de Deus não depende da vontade do homem, pois Deus, ele executou na obra da criação, na providência de Deus, na redenção através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque Deus é soberano e Deus age a favor do seu povo. Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 28, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Eu gosto muito de Isaías 64, verso 4, que fala, desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se ouviu sobre um Deus, além do Todo-Poderoso do nosso Deus, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Nós temos um Deus que age a nosso favor. E eu quero concluir com uma promessa do Senhor à igreja. É uma promessa, é um decreto. E olha, pode ter certeza, vai se cumprir. Apocalipse capítulo 22, verso 12, que diz, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então Deus já está avisando, o Senhor virá, aquele que prometeu que há de vir virá e não tardará. Ele virá, arrebatará a sua igreja e haverá recompensa para todos de acordo com o que fez. Assim como o Senhor realizou a vontade dele no passado, no presente e realizará no futuro, ele, o Todo-Poderoso, ele realiza os seus desejos, ele cumpre as suas promessas e nós,
Nós não nos cansamos de aguardar, de esperar o agir de Deus, nos lembrando sempre, pois aquele que fez a promessa, ele é fiel em todos os desígnios dele. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, faça seus comentários, compartilhe nas redes sociais, dá o seu like e se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.